Bicos. Essas 8 condições do mundo mantêm o mundo girando, e o mundo gira ao redor delas. Quais 8? Ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza. Essas 8 condições do mundo, bicos, são encontradas por uma pessoa comum sem instrução e também encontradas por um nobre discípulo bem instruído. Então, qual a diferença? Qual é a distinção? Qual é a disparidade entre o nobre discípulo bem instruído e a pessoa comum sem instrução? Venerável Senhor, os nossos ensinamentos têm o abençoado como origem, como guia e como refúgio. Seria bom se o abençoado pudesse explicar o significado dessas palavras. Tendo ouvido do abençoado, os bicos o recordarão. Nesse caso, bicos, ouçam e prestem muita atenção àquilo que eu vou dizer. Sim, venerável Senhor. Quando o ganho surge para uma pessoa comum sem instrução, ela não reflete deste modo. Esse ganho que surgiu para mim é impermanente, atado ao sofrimento, sujeito à mudança. Ela não compreende isso como na verdade é. Quando a perda, elogio, crítica, fama, má reputação, alegria, tristeza surge para uma pessoa comum sem instrução, ela não reflete deste modo. Essa tristeza que surgiu para mim é impermanente, atada ao sofrimento, sujeita à mudança. Ela não compreende isso como na verdade é. A mente dela permanece consumida pelo ganho e perda, alegria e tristeza. Ela dá as boas-vindas para o ganho que surgiu e se rebela contra a perda que surgiu. Ela dá as boas-vindas para o elogio que surgiu e se rebela contra a crítica que surgiu. Ela dá as boas-vindas para a fama que surgiu e se rebela contra a má reputação que surgiu. Ela dá as boas-vindas para a alegria que surgiu e se rebela contra a tristeza que surgiu. Estando assim envolvida em gostos e desgostos, ela não está livre do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ela não está livre, eu lhes digo, do sofrimento. Mas, bicos, quando o ganho surge para o nobre discípulo bem instruído, ele reflete deste modo: esse ganho que surgiu para mim é impermanente, atado ao sofrimento, sujeito à mudança. Ele compreende isso como na verdade é. Quando a perda, elogio, crítica, fama, má reputação, alegria, tristeza surge para o nobre discípulo bem instruído, ele reflete deste modo: essa tristeza que surgiu para mim é impermanente, atada ao sofrimento, sujeito à mudança. Ele compreende isso como na verdade é. A mente dele não permanece consumida pelo ganho e perda, alegria e tristeza. Ele não dá as boas-vindas para o ganho que surgiu e não se rebela contra a perda que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para o elogio que surgiu e não se rebela contra a crítica que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para a fama que surgiu e não se rebela contra a má reputação que surgiu. Ele não dá as boas-vindas para a alegria que surgiu e não se rebela contra a tristeza que surgiu. Tendo assim abandonado os gostos e desgostos, ele está livre do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ele está livre, eu lhes digo,
do sofrimento. Essa é a diferença, a distinção, a disparidade entre o nobre discípulo bem instruído e a pessoa comum sem instrução. Ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza. Essas são coisas transitórias na vida humana, impermanentes e sujeitas à mudança. O sábio, com atenção plena, as compreende bem, observante dessas condições mutáveis. As coisas desejáveis não encantam a sua mente, as indesejáveis não ocasionam nenhuma resistência. Todos os gostos e desgostos foram por ele dissipados, eliminados e abolidos, tendo penetrado o estado imaculado, livre da tristeza. Ele compreende completamente, tendo alcançado a outra margem.